Imagine descobrir que um dos lugares mais fascinantes do planeta não é exatamente aquilo que você sempre pensou. Durante anos, milhões de pessoas ouviram o nome Cáucaso em reportagens, livros de história ou até mesmo em conversas sobre conflitos internacionais, mas poucas realmente sabem do que se trata. A maioria acredita que existe um país chamado Cáucaso, quando, na verdade, esse nome representa uma das regiões mais antigas, diversas e misteriosas do mundo. E essa confusão é apenas o começo de uma história que desafia tudo aquilo que imaginamos sobre fronteiras, culturas e civilizações. O Cáucaso ocupa uma posição única no mapa, funcionando como uma verdadeira ponte entre a Europa e a Ásia. Durante milhares de anos, impérios gigantescos disputaram o controle desse território por um motivo muito simples. Quem dominava essa região controlava importantes rotas comerciais, passagens estratégicas e uma enorme diversidade de povos. Romanos, persas, árabes, mongóis, otomanos e russos deixaram marcas profundas por ali. Cada um trouxe sua cultura, sua religião, sua arquitetura e seus costumes, criando uma mistura tão complexa que nenhum outro lugar do planeta consegue reproduzir exatamente da mesma forma. Mas existe outro detalhe ainda mais curioso. O Cáucaso não pertence completamente à Europa, nem totalmente à Ásia. Dependendo do critério geográfico utilizado, ele pode ser considerado parte dos dois continentes ao mesmo tempo. Essa posição privilegiada fez com que tradições orientais e ocidentais se encontrassem durante séculos, formando cidades onde igrejas cristãs convivem com mesquitas, mercados antigos dividem espaço com edifícios modernos e idiomas completamente diferentes são falados a poucos quilômetros de distância. É justamente essa mistura que transforma a região em um verdadeiro mosaico cultural. Ao longo deste documentário, você vai perceber que praticamente tudo o que imaginava sobre o Cáucaso está incompleto. Vamos explorar montanhas gigantescas, cidades históricas, povos que preservam tradições milenares, conflitos que ainda moldam a política mundial e paisagens que parecem ter saído de um filme de fantasia. E pode acreditar, algumas das maiores surpresas ainda estão por vir, especialmente quando descobrirmos como essa pequena região conseguiu influenciar a história da humanidade muito mais do que quase ninguém imagina. Olhando rapidamente para um mapa-mundi, é fácil deixar o Cáucaso passar despercebido. Ele aparece espremido entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, cercado por potências históricas como Rússia, Turquia e Irã. Apesar do tamanho relativamente pequeno, sua localização sempre despertou o interesse das maiores civilizações da história. Não era apenas uma questão territorial, mas também econômica, militar e cultural. Durante séculos, essa faixa de terra serviu como corredor obrigatório para comerciantes, exércitos, exploradores e viajantes que cruzavam o continente. Essa posição geográfica transformou o Cáucaso em um verdadeiro ponto de encontro entre diferentes mundos. Vindos do Oriente, chegavam mercadores carregando seda, especiarias e metais preciosos. Do Ocidente, vinham tecnologias, novas ideias e influências políticas. Enquanto isso, povos das estepes ao norte cruzavam as montanhas em busca de novas terras, criando uma constante mistura de culturas que continua acontecendo até hoje. Pouquíssimos lugares do planeta receberam tantas influências diferentes durante tanto tempo. O relevo da região também ajudou a construir essa identidade única. No centro de tudo estão as enormes montanhas do Cáucaso, consideradas uma das barreiras naturais mais impressionantes do planeta. Durante milhares de anos, esses gigantes de pedra serviram tanto como proteção quanto como obstáculo. Algumas comunidades permaneceram praticamente isoladas por séculos, preservando idiomas, costumes e tradições que desapareceram em outras partes do mundo. Esse isolamento explica por que ainda hoje existem povos que mantêm modos de vida extremamente antigos. É justamente por causa dessa geografia tão singular que o Cáucaso parece reunir diversos mundos em um único lugar. Em poucas horas de viagem, é possível sair de praias banhadas pelo Mar Negro, atravessar vales férteis, subir montanhas cobertas de neve e chegar a regiões quase desérticas próximas ao Mar Cáspio. Essa diversidade natural impressiona qualquer visitante e ajuda a explicar por que tantos impérios fizeram de tudo para controlar esse território ao longo da história. Muito antes de os países modernos existirem, o Cáucaso já era considerado um prêmio extremamente valioso.
Diversos povos perceberam rapidamente que controlar essa região significava dominar importantes rotas comerciais e garantir influência sobre dois continentes ao mesmo tempo. Foi assim que começou uma sequência quase interminável de conquistas, guerras e disputas que atravessaram milênios. Cada novo império acreditava que finalmente conseguiria controlar definitivamente o Cáucaso, mas quase todos descobriram que isso era muito mais difícil do que imaginavam. Os antigos persas foram alguns dos primeiros grandes dominadores da região, estabelecendo cidades, fortalezas e sistemas administrativos sofisticados. Depois vieram os gregos, que fundaram colônias próximas ao Mar Negro e espalharam parte de sua cultura. Mais tarde chegaram os romanos, transformando o Cáucaso em uma importante fronteira de seu império. Mas a estabilidade nunca durava muito. Sempre surgia uma nova potência interessada naquela posição estratégica, reiniciando um ciclo constante de disputas. Durante a Idade Média, o cenário ficou ainda mais complexo. Invasões árabes trouxeram o islamismo para parte da região, enquanto povos cristãos resistiam em áreas montanhosas. Pouco tempo depois, os mongóis atravessaram o território durante suas campanhas militares, deixando um enorme rastro de destruição. Em seguida vieram os otomanos e os persas novamente, disputando cada cidade, cada fortaleza e cada rota comercial. Era como se o Cáucaso estivesse permanentemente no centro das grandes transformações do mundo. Quando parecia que finalmente haveria estabilidade, surgiu uma nova potência interessada em dominar a região, o Império Russo. Sua expansão modificou profundamente a política local e deu início a um período cujas consequências ainda podem ser percebidas atualmente. Muitas fronteiras modernas nasceram justamente dessas disputas, e alguns conflitos iniciados naquela época continuam influenciando a vida de milhões de pessoas. Entender essa longa história é essencial para compreender por que o Cáucaso permanece tão importante até os dias de hoje. Existe uma pergunta curiosa que intriga muitos viajantes. Como um lugar tão importante conseguiu permanecer praticamente desconhecido para boa parte da população mundial? A resposta envolve uma combinação de fatores históricos, políticos e até mesmo culturais. Durante décadas, principalmente no período da União Soviética, grande parte dessa região ficou relativamente fechada ao turismo internacional. Informações circulavam com dificuldade e poucas pessoas tinham oportunidade de conhecer o que realmente existia além daquela enorme cadeia de montanhas. Ao mesmo tempo, quando o Cáucaso aparecia nos noticiários internacionais, quase sempre era por causa de guerras, disputas territoriais ou crises políticas. Essa cobertura acabou criando uma imagem limitada da região, fazendo muitas pessoas acreditarem que ali existiam apenas conflitos. O que raramente era mostrado eram as cidades históricas, as paisagens naturais espetaculares, a rica gastronomia, as antigas tradições e a enorme hospitalidade de seus habitantes. A realidade era muito mais diversa do que os jornais costumavam apresentar. Outro motivo para esse relativo anonimato está na própria complexidade cultural do Cáucaso. Diferentemente de destinos turísticos famosos, que normalmente possuem uma identidade nacional bem definida, essa região reúne dezenas de povos, línguas e histórias completamente diferentes. Isso torna difícil resumir o Cáucaso em uma única imagem ou em um único símbolo. Cada vale, cada cidade e cada montanha parecem contar uma história diferente, formando um quebra-cabeça cultural extremamente rico. Talvez seja justamente esse desconhecimento que torne o Cáucaso tão fascinante. Em um mundo onde muitos destinos turísticos já são amplamente explorados, essa região ainda guarda uma sensação genuína de descoberta. Viajar por ali significa encontrar lugares pouco conhecidos, conversar com pessoas que preservam tradições ancestrais e perceber que ainda existem partes do planeta capazes de surpreender até mesmo os viajantes mais experientes. E essa é apenas uma pequena amostra do que ainda vamos descobrir. No coração dessa região se ergue uma muralha natural gigantesca que mudou completamente o destino de milhões de pessoas ao longo da história. As montanhas do Cáucaso formam uma das cadeias montanhosas mais espetaculares da Terra, estendendo-se por mais de 1.000 quilômetros entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Seus picos cobertos de neve dominam a paisagem durante praticamente todo o ano, criando cenários tão impressionantes que muitos viajantes afirmam estar diante de um dos lugares mais bonitos do planeta. Entre essas montanhas está o Monte Elbrus,
o ponto mais alto da Europa segundo muitos critérios geográficos, alcançando mais de 5.600 metros de altitude. Sua imponência atrai montanhistas do mundo inteiro, mas sua importância vai muito além do turismo. Durante séculos, o Elbrus foi cercado por lendas, histórias mitológicas e crenças populares. Diversos povos enxergavam aquele gigantesco pico como um local sagrado, associado a deuses, espíritos e antigas narrativas transmitidas de geração em geração. As montanhas também desempenharam um papel decisivo na preservação cultural da região. Muitos vales permaneceram isolados durante centenas de anos, permitindo que pequenas comunidades mantivessem seus próprios idiomas, músicas, vestimentas e tradições praticamente intactos. Enquanto outras partes do mundo passavam por profundas transformações políticas e culturais, diversas aldeias do Cáucaso continuavam vivendo de maneira muito semelhante à de seus antepassados, criando uma diversidade cultural que impressiona pesquisadores até hoje. Mas o verdadeiro encanto dessas montanhas talvez esteja na sensação de mistério que elas transmitem. A cada curva da estrada surgem novos vales, antigas torres de pedra, rios cristalinos, vilarejos escondidos e paisagens que parecem pertencer a outra época. É justamente nesse ambiente que começam algumas das histórias mais extraordinárias do Cáucaso. E nos próximos capítulos, vamos conhecer os povos que transformaram essas montanhas em seu lar e descobrir por que essa região abriga uma das maiores diversidades culturais de todo o planeta. Ao caminhar pelo Cáucaso, uma das primeiras coisas que surpreendem qualquer visitante não é a paisagem, mas sim a quantidade impressionante de idiomas falados em uma área relativamente pequena. Enquanto muitos países convivem com uma ou duas línguas predominantes, essa região abriga dezenas de idiomas nativos pertencentes a famílias linguísticas completamente distintas. Em alguns vales, separados apenas por uma montanha, os moradores não compartilham a mesma língua materna, embora vivam a poucos quilômetros de distância. Essa diversidade fez com que estudiosos apelidassem o Cáucaso de a Montanha das Línguas, um título que resume perfeitamente sua extraordinária riqueza cultural. Grande parte dessa variedade existe graças ao isolamento geográfico. Durante séculos, pequenas comunidades permaneceram protegidas pelas montanhas, desenvolvendo seus próprios dialetos, tradições e formas de organização social. Enquanto impérios surgiam e desapareciam ao redor, muitos desses povos continuavam preservando costumes transmitidos de geração em geração. Em algumas aldeias, histórias antigas ainda são contadas na língua dos antepassados, mantendo viva uma herança que poderia facilmente ter desaparecido com o tempo. Além das línguas locais, a região também recebeu influências de persas, turcos, russos, árabes e europeus, criando um cenário linguístico extremamente complexo. Não é raro encontrar pessoas capazes de conversar em 3 ou 4 idiomas diferentes no dia a dia, alternando naturalmente entre a língua da família, a do comércio, a do governo e, em alguns casos, o russo ou o inglês, para se comunicar com visitantes. Essa capacidade de adaptação demonstra como o Cáucaso sempre foi um ponto de encontro entre diferentes civilizações. Mas essa diversidade vai muito além das palavras. Cada idioma carrega uma maneira própria de enxergar o mundo, preservando mitos, músicas, provérbios e tradições que dificilmente poderiam ser traduzidos integralmente para outra língua. Ao conhecer esses povos, percebemos que o verdadeiro patrimônio do Cáucaso não está apenas em suas montanhas ou monumentos, mas também nas inúmeras culturas que continuam vivas, apesar das guerras, das invasões e das profundas mudanças políticas que marcaram a região. E isso nos leva ao próximo capítulo, onde descobriremos um país que afirma ter dado origem a uma das bebidas mais famosas da humanidade. Quando pensamos na história do vinho, é comum imaginar vinhedos da França, da Itália ou da Espanha. No entanto, existe um pequeno país no coração do Cáucaso que apresenta evidências arqueológicas capazes de mudar completamente essa percepção. A Geórgia afirma ser o berço da produção de vinho, e muitos pesquisadores concordam que as provas encontradas ali sustentam essa tradição milenar. Escavações revelaram recipientes de cerâmica contendo resíduos de vinho datados de aproximadamente 8.000 anos, tornando essa uma das práticas agrícolas mais antigas conhecidas pela humanidade. O mais fascinante é que essa tradição nunca desapareceu.
Em diversas regiões da Geórgia, famílias continuam produzindo vinho utilizando métodos praticamente idênticos aos empregados por seus ancestrais. Grandes vasos de barro são enterrados no solo, onde o mosto fermenta lentamente durante meses, sem o uso das técnicas modernas mais comuns em outras partes do mundo. Esse método ancestral atravessou séculos de guerras, ocupações e transformações políticas, tornando-se um dos maiores símbolos da identidade nacional georgiana. Entretanto, o vinho na Geórgia representa muito mais do que uma bebida. Ele faz parte das celebrações familiares, dos casamentos, das reuniões entre amigos e até das cerimônias religiosas. Existe um tradicional banquete conhecido como supra, no qual um anfitrião conduz longos brindes repletos de histórias, homenagens e reflexões sobre a vida, a amizade e a família. Participar dessa experiência significa compreender como hospitalidade e tradição caminham lado a lado na cultura georgiana. Enquanto o restante do mundo descobria novas formas de produzir vinho ao longo dos séculos, a Geórgia preservava silenciosamente uma herança que remonta aos primeiros agricultores da história. Talvez seja justamente essa combinação entre tradição e autenticidade que faz tantos visitantes se apaixonarem pelo país. Mas o Cáucaso ainda guarda outra nação cuja importância histórica é igualmente surpreendente, especialmente quando falamos sobre uma das religiões mais influentes do planeta. Muito antes de o cristianismo se espalhar por boa parte da Europa, uma pequena nação localizada entre montanhas tomou uma decisão que mudaria sua história para sempre. No início do século IV, a Armênia tornou-se o primeiro país a adotar oficialmente o cristianismo como religião de Estado, décadas antes do Império Romano fazer o mesmo. Esse acontecimento moldou profundamente a identidade armênia e continua presente em praticamente todos os aspectos da vida cultural do país até os dias atuais. Ao viajar pela Armênia, é impossível não notar a enorme quantidade de igrejas e mosteiros construídos em locais impressionantes. Muitos deles parecem surgir diretamente das montanhas, cercados por vales, penhascos e paisagens silenciosas que reforçam a sensação de espiritualidade. Alguns desses monumentos existem há mais de 1.500 anos e continuam funcionando normalmente, recebendo peregrinos e visitantes interessados em conhecer uma das mais antigas tradições cristãs do mundo. Mas preservar essa identidade nunca foi uma tarefa simples. Ao longo dos séculos, a Armênia enfrentou invasões, dominações estrangeiras e inúmeros conflitos que ameaçaram sua cultura. Ainda assim, sua população conseguiu manter viva a língua, as tradições religiosas e um forte sentimento de pertencimento. Em muitos momentos da história, a fé serviu não apenas como expressão espiritual, mas também como elemento de resistência cultural diante das dificuldades enfrentadas pelo povo armênio. Essa combinação entre história, arquitetura e espiritualidade transforma a Armênia em um dos destinos mais marcantes do Cáucaso. Cada mosteiro, cada cruz esculpida em pedra e cada vila antiga parecem contar capítulos de uma narrativa que atravessa quase 2.000 anos. No entanto, a próxima parada do nosso documentário revela um cenário completamente diferente, onde o fogo, em vez da pedra, tornou-se o maior símbolo nacional. Existe um país no Cáucaso onde o fogo faz parte da paisagem de maneira quase sobrenatural. No Azerbaijão, chamas naturais surgem do solo graças à enorme quantidade de gás natural existente sob a superfície. Em alguns locais, essas labaredas queimam continuamente há décadas, alimentando lendas e despertando a curiosidade de viajantes desde a antiguidade. Não por acaso, o Azerbaijão ficou conhecido como a Terra do Fogo, um nome que traduz perfeitamente uma de suas características mais marcantes. Muito antes da exploração moderna do petróleo e do gás, essas chamas já impressionavam comerciantes que percorriam a antiga Rota da Seda. Povos antigos acreditavam que aquele fogo eterno possuía significado sagrado e templos foram construídos próximos às áreas onde as chamas surgiam naturalmente. Durante séculos, peregrinos viajaram grandes distâncias para visitar esses locais, considerando os espaços de profunda importância espiritual. Nos dias atuais, essa riqueza energética transformou completamente o país. A capital, Baku, reúne arranha-céus futuristas, avenidas modernas e grandes investimentos em infraestrutura, contrastando com muralhas medievais e bairros históricos cuidadosamente preservados.
É uma cidade onde passado e futuro convivem lado a lado, mostrando como a exploração dos recursos naturais redefiniu a economia e o papel do Azerbaijão no cenário internacional. Entretanto, reduzir o Azerbaijão apenas ao petróleo seria ignorar uma cultura extremamente rica, marcada por música, literatura, gastronomia e tradições transmitidas ao longo de muitos séculos. Por trás dos edifícios modernos, existe uma identidade construída por diferentes influências culturais, resultado da posição estratégica do país entre Oriente e Ocidente. E justamente essa diversidade ficará ainda mais evidente quando compararmos os três principais países do Cáucaso. Observando um mapa, Geórgia, Armênia e Azerbaijão parecem formar um único conjunto geográfico. No entanto, basta atravessar uma fronteira para perceber que cada país desenvolveu uma personalidade completamente distinta. Embora compartilhem montanhas, rios e séculos de convivência, suas histórias seguiram caminhos diferentes, influenciadas por religiões, alianças políticas e contatos culturais variados ao longo do tempo. A Geórgia voltou seu olhar principalmente para a tradição cristã ortodoxa e para a forte influência europeia. A Armênia preservou uma identidade nacional profundamente ligada à sua antiga Igreja Apostólica e à resistência cultural diante das sucessivas invasões. Já o Azerbaijão construiu uma sociedade marcada pela tradição islâmica, pelas conexões históricas com o mundo persa e turco e, mais recentemente, pela importância econômica de suas reservas energéticas. Essas diferenças ajudam a explicar por que cada país possui arquitetura, culinária, música e costumes tão particulares. Apesar dessas distinções, existe algo que une todos eles: uma enorme valorização da hospitalidade. Em qualquer um dos três países, receber um visitante costuma ser motivo de orgulho. Compartilhar refeições, oferecer ajuda espontaneamente e contar histórias sobre a própria terra fazem parte de uma tradição profundamente enraizada na cultura local. Para muitos viajantes, esse acolhimento se torna uma das lembranças mais marcantes de toda a experiência pelo Cáucaso. Mas essa convivência nem sempre foi tranquila. Ao longo da história, fronteiras foram redesenhadas inúmeras vezes, antigos conflitos permaneceram sem solução e disputas territoriais continuaram influenciando a política regional. É justamente esse delicado equilíbrio entre cooperação, identidade nacional e tensões históricas que começaremos a explorar no próximo capítulo, quando entenderemos por que algumas das fronteiras do Cáucaso continuam entre as mais sensíveis do mundo. Poucas regiões do planeta carregam fronteiras tão complexas quanto o Cáucaso. Em muitos mapas, as linhas parecem perfeitamente definidas, mas a realidade é muito mais delicada. Ao longo dos últimos séculos, impérios desapareceram, novos países surgiram e antigas divisões foram redesenhadas inúmeras vezes. Cada mudança deixou cicatrizes profundas na população local, criando comunidades separadas por decisões políticas que muitas vezes ignoravam a história, a cultura e até mesmo a distribuição dos povos que viviam ali. É justamente por isso que algumas fronteiras do Cáucaso continuam sendo motivo de tensão até os dias atuais. Durante o período da União Soviética, diversas regiões receberam um status administrativo que parecia resolver temporariamente antigas disputas. No entanto, quando a União Soviética deixou de existir, essas questões voltaram à superfície com enorme intensidade. Povos que conviviam sob um mesmo governo passaram a reivindicar autonomia, independência ou mudanças territoriais. Em pouco tempo, conflitos armados transformaram cidades inteiras, provocando deslocamentos populacionais e alterando profundamente a vida de milhares de famílias. Algumas dessas disputas permanecem sem uma solução definitiva, sendo frequentemente chamadas de conflitos congelados, porque nunca foram completamente encerradas. Apesar dessas dificuldades, a vida continua seguindo seu curso. Em muitas cidades próximas às fronteiras, mercados funcionam normalmente, crianças frequentam escolas e famílias mantêm suas tradições enquanto convivem com uma realidade política extremamente delicada. Esse contraste entre a rotina cotidiana e a instabilidade geopolítica impressiona qualquer visitante. É um lembrete de que, por trás das manchetes internacionais, existem pessoas comuns tentando construir uma vida em meio às incertezas deixadas pela história. Compreender essas fronteiras é muito mais do que entender disputas territoriais.
Significa perceber como acontecimentos de décadas ou até séculos atrás ainda influenciam decisões políticas, relações diplomáticas e o futuro de toda a região. Mas o Cáucaso não é feito apenas de conflitos. Muito além dessas linhas invisíveis, existem cidades que sobreviveram ao tempo e preservam uma riqueza histórica capaz de transportar qualquer viajante para outra época. Viajar pelo Cáucaso é como percorrer um enorme livro de história ao ar livre. Em diversas cidades, basta caminhar por algumas ruas para encontrar construções erguidas há centenas de anos, fortalezas medievais, mercados tradicionais e igrejas ou mesquitas que continuam desempenhando a mesma função para a qual foram construídas séculos atrás. Diferentemente de muitos destinos históricos que passaram por grandes modernizações, várias dessas cidades conseguiram preservar sua identidade original, permitindo que o visitante tenha a sensação de caminhar pelo passado. Uma das características mais marcantes dessas antigas cidades é a forma como diferentes culturas deixaram suas marcas lado a lado. Em um mesmo bairro, é possível encontrar influências persas, russas, otomanas e europeias convivendo harmoniosamente. Varandas de madeira esculpidas, muralhas de pedra, ruas estreitas e praças movimentadas revelam como o Cáucaso sempre funcionou como um ponto de encontro entre civilizações. Cada detalhe arquitetônico conta parte da história de um povo que passou por ali e contribuiu para formar a identidade local. Além dos monumentos, a própria rotina dos moradores ajuda a manter viva essa atmosfera histórica. Mercados continuam sendo abastecidos por produtores das montanhas, artesãos fabricam peças utilizando técnicas transmitidas por gerações e pequenos cafés preservam receitas tradicionais que atravessaram séculos praticamente sem alterações. Em muitos lugares, a modernidade chegou de forma discreta, permitindo que o patrimônio cultural permanecesse como protagonista da vida cotidiana. É justamente essa autenticidade que encanta tantos viajantes. Diferentemente de cidades transformadas exclusivamente para atender ao turismo, muitos centros históricos do Cáucaso continuam sendo espaços vivos, habitados por famílias que preservam seus costumes e sua relação com o passado. Mas existe outro elemento igualmente fascinante que chama a atenção de qualquer visitante: a arquitetura única criada pela mistura de diferentes impérios ao longo dos séculos. Poucas regiões do mundo conseguem reunir tantos estilos arquitetônicos em um espaço relativamente pequeno quanto o Cáucaso. Em uma única caminhada, é possível observar igrejas medievais construídas em pedra, fortalezas persas, bairros de influência otomana, edifícios clássicos europeus e enormes construções erguidas durante o período soviético. Essa combinação cria uma paisagem urbana única, onde cada época da história deixou uma marca visível que continua fazendo parte do cotidiano das cidades. Nas áreas mais antigas, predominam construções adaptadas ao relevo montanhoso, utilizando pedras retiradas da própria região. Igrejas, mosteiros e torres de vigilância foram projetados para resistir tanto ao clima rigoroso quanto às frequentes invasões. Muitas dessas edificações permanecem de pé após centenas de anos, demonstrando o extraordinário conhecimento técnico desenvolvido pelos antigos construtores. Não se tratava apenas de beleza, mas também de sobrevivência em uma região constantemente disputada. Já nos centros urbanos que passaram pelo domínio do Império Russo e, posteriormente, da União Soviética, surgiram avenidas largas, edifícios administrativos monumentais e conjuntos residenciais padronizados. Embora esse estilo seja frequentemente associado à funcionalidade, ele também revela um importante capítulo da história política do Cáucaso. Essas construções simbolizam um período em que a região foi profundamente integrada ao projeto soviético, alterando não apenas sua arquitetura, mas também sua organização social e econômica. O resultado dessa mistura é um cenário que dificilmente pode ser encontrado em qualquer outro lugar do planeta. O visitante passa diante de monumentos separados por séculos de história, sem sequer precisar mudar de bairro. Cada fachada, cada praça e cada fortaleza ajudam a contar uma narrativa construída por diferentes povos ao longo de milhares de anos. E essa influência soviética, tão presente na arquitetura, também deixou marcas profundas na maneira como a região se desenvolveu após o século XX. Mesmo depois de mais de 3 décadas desde o fim da União Soviética, sua presença continua visível em praticamente todos os cantos do Cáucaso.
Ela aparece na arquitetura das cidades, na infraestrutura construída durante aquele período, no idioma russo ainda amplamente compreendido por boa parte da população e até em alguns hábitos cotidianos preservados pelas gerações mais antigas. Para quem visita a região, é impossível compreender o presente sem antes entender o enorme impacto deixado por esse período da história. Durante o governo soviético, a economia foi reorganizada segundo um planejamento centralizado. Indústrias foram instaladas, estradas ligaram regiões antes isoladas e grandes projetos de infraestrutura modificaram profundamente a paisagem. Ao mesmo tempo, diversas tradições locais sofreram restrições, enquanto políticas de integração buscavam aproximar diferentes povos sob uma única administração. Algumas mudanças trouxeram desenvolvimento, enquanto outras provocaram tensões que ainda influenciam as relações entre os países da região. Com o colapso da União Soviética, Geórgia, Armênia e Azerbaijão precisaram reconstruir suas economias e redefinir sua identidade nacional praticamente do zero. Foi um período marcado por desafios enormes, incluindo crises econômicas, instabilidade política e conflitos armados. Ainda assim, cada país encontrou seu próprio caminho, equilibrando a preservação das tradições com a necessidade de se adaptar a um mundo completamente diferente daquele que existia poucas décadas antes. Hoje, caminhar pelas cidades do Cáucaso significa observar esse diálogo constante entre passado e presente. Monumentos soviéticos dividem espaço com edifícios modernos, antigos mercados convivem com centros comerciais e jovens empreendedores trabalham ao lado de pessoas que viveram grande parte da vida sob outro sistema político. Essa capacidade de reunir diferentes períodos históricos em um mesmo cenário torna a região ainda mais fascinante. Mas existe um aspecto da cultura local que conquista qualquer visitante quase imediatamente: sua extraordinária gastronomia. Se existe uma maneira de compreender a alma do Cáucaso, ela certamente passa pela mesa. A culinária da região reúne ingredientes simples, técnicas ancestrais e influências acumuladas ao longo de milhares de anos de contato entre diferentes povos. Cada refeição conta uma história de montanhas, rotas comerciais, celebrações familiares e adaptações ao clima local. Muito antes de se tornar um atrativo turístico, cozinhar era uma forma de preservar a identidade cultural de comunidades inteiras. Os pães assados, em fornos tradicionais, os queijos produzidos artesanalmente, as carnes lentamente preparadas sobre brasas, as ervas aromáticas colhidas nas montanhas e as especiarias trazidas por antigos comerciantes criam uma combinação de sabores extremamente marcante. Em cada país do Cáucaso surgem receitas próprias, mas todas compartilham uma característica em comum: a valorização dos ingredientes frescos e da comida preparada para ser compartilhada. Não é raro que uma simples refeição se transforme em horas de conversa, música e celebração. Outro aspecto que impressiona é a hospitalidade associada à gastronomia. Em muitas aldeias e pequenas cidades, recusar um convite para comer pode até ser interpretado como um gesto de distanciamento. Receber um visitante significa oferecer o melhor da casa, independentemente da condição financeira da família. Essa tradição atravessou gerações e continua sendo um dos maiores símbolos da cultura caucasiana. Mais do que alimentar, cada refeição representa respeito, amizade e acolhimento. Ao experimentar esses sabores, o viajante percebe que a culinária do Cáucaso é resultado da mesma diversidade que moldou sua história, seus idiomas e suas paisagens. Cada prato carrega influências persas, turcas, russas, mediterrâneas e locais, formando uma identidade gastronômica única. E se a comida revela muito sobre um povo, as tradições preservadas há séculos mostrarão que o verdadeiro tesouro dessa região está justamente nas pessoas que continuam mantendo viva uma das culturas mais antigas e fascinantes do mundo. Em um mundo onde a tecnologia transforma hábitos em questão de poucos anos, o Cáucaso impressiona por conservar tradições que atravessaram séculos quase sem alterações. Em muitas aldeias espalhadas pelas montanhas, a passagem do tempo parece acontecer em outro ritmo. Casamentos continuam seguindo antigos rituais. Festas religiosas preservam cerimônias realizadas pelos antepassados, e o respeito pelos mais velhos permanece como um dos pilares da organização familiar. Não se trata de um esforço para viver no passado, mas de uma escolha consciente de manter viva uma identidade construída ao longo de milhares de anos. Um dos aspectos mais marcantes dessas tradições é a importância da família.
Em muitas comunidades, várias gerações vivem próximas umas das outras, compartilhando responsabilidades, conhecimentos e histórias. Os idosos ocupam um lugar de destaque, sendo considerados verdadeiros guardiões da memória coletiva. São eles que ensinam as antigas receitas, narram lendas locais, transmitem valores e explicam às crianças a origem dos costumes que definem cada povo. Dessa forma, o conhecimento não depende apenas de livros, mas da convivência diária entre diferentes gerações. As celebrações também revelam a riqueza cultural da região. Danças executadas em grupo, músicas interpretadas com instrumentos tradicionais e roupas típicas cuidadosamente confeccionadas continuam fazendo parte das grandes festividades. Em muitos casos, cada movimento da dança possui um significado específico, representando coragem, respeito, união ou a ligação entre a comunidade e a natureza. Esses rituais transformam simples comemorações em verdadeiras demonstrações da história e da identidade de cada povo. O mais impressionante é perceber que essas tradições sobreviveram a invasões, guerras, mudanças de governo e profundas transformações sociais. Enquanto muitas culturas desapareceram ao longo dos séculos, diversos povos do Cáucaso conseguiram preservar seus costumes sem abrir mão da modernidade. Essa capacidade de equilibrar passado e presente faz da região um verdadeiro museu vivo da humanidade. Mas algumas de suas histórias mais fascinantes não estão registradas em documentos históricos, e sim nas lendas que nasceram entre suas montanhas. Muito antes da escrita registrar os acontecimentos da região, as montanhas do Cáucaso já eram palco de histórias transmitidas oralmente ao redor das fogueiras. Cada povo desenvolveu seus próprios mitos para explicar a origem das montanhas, dos rios, das tempestades e até mesmo da humanidade. Essas narrativas misturam acontecimentos históricos com elementos fantásticos, criando um universo onde heróis enfrentam criaturas lendárias, gigantes desafiam deuses e espíritos protegem antigas aldeias escondidas entre os vales. Uma das lendas mais conhecidas associa o Cáucaso ao mito de Prometeu, o titã da mitologia grega que roubou o fogo dos deuses para entregá-lo aos seres humanos. Segundo a tradição, como punição, ele teria sido acorrentado justamente em uma montanha dessa região, onde uma águia devorava diariamente seu fígado, que voltava a crescer todas as noites. Independentemente da interpretação histórica, essa narrativa demonstra como o Cáucaso sempre ocupou um lugar especial no imaginário das antigas civilizações. Mas não são apenas os mitos da antiguidade que sobrevivem ali. Em muitas aldeias, histórias sobre espíritos das montanhas, lagos encantados, tesouros escondidos e guerreiros lendários continuam sendo contadas pelas famílias durante as noites de inverno. Essas narrativas reforçam valores como coragem, honestidade, lealdade e respeito pela natureza, funcionando ao mesmo tempo como entretenimento e ensinamento para as novas gerações. Cada comunidade preserva versões próprias dessas histórias, tornando a tradição oral um patrimônio cultural de enorme valor. Quando o visitante percorre essas montanhas envoltas por neblina, compreende facilmente por que tantas lendas nasceram nesse cenário. Os picos gigantescos, os desfiladeiros profundos e o silêncio das paisagens despertam naturalmente a imaginação. É como se cada pedra escondesse um segredo e cada vale aguardasse o próximo contador de histórias. E justamente nessas regiões isoladas, vivem comunidades que preservam modos de vida praticamente inalterados há centenas de anos. Enquanto as capitais do Cáucaso acompanham o ritmo acelerado da modernidade, algumas aldeias escondidas entre as montanhas parecem existir em outra dimensão do tempo. Muitas delas permanecem acessíveis apenas por estradas estreitas que serpenteiam penhascos, e durante o inverno, algumas comunidades chegam a ficar temporariamente isoladas devido à neve. Mesmo diante dessas dificuldades, seus habitantes desenvolveram uma forma de vida profundamente conectada ao ambiente ao redor, baseada na cooperação entre vizinhos e no aproveitamento cuidadoso dos recursos naturais. A agricultura e a criação de animais continuam sendo a principal fonte de sustento para muitas famílias. Pequenos rebanhos percorrem as encostas montanhosas, enquanto plantações adaptadas ao clima garantem alimento durante todo o ano. O trabalho costuma envolver toda a comunidade, fortalecendo laços de solidariedade que se tornaram essenciais para enfrentar as condições impostas pela geografia. Em locais onde o acesso pode ser difícil durante meses, depender apenas de si mesmo nunca foi uma opção.
a sobrevivência sempre esteve ligada à união entre os moradores. Apesar do isolamento, essas aldeias preservam uma vida cultural extremamente rica. Festivais locais, casamentos tradicionais, competições esportivas e celebrações religiosas continuam reunindo pessoas de diferentes comunidades, mantendo viva uma rede de relações construída ao longo de gerações. Muitos jovens deixam as montanhas em busca de oportunidades nas grandes cidades, mas diversos deles retornam posteriormente, motivados pelo desejo de preservar o modo de vida herdado de seus antepassados. Visitar essas aldeias é perceber que desenvolvimento não significa necessariamente abandonar as tradições. Em muitos lugares, energia elétrica, internet e educação convivem harmoniosamente com antigas práticas agrícolas, construções de pedras centenárias e costumes transmitidos de pais para filhos. Essa convivência entre o antigo e o moderno revela um dos aspectos mais fascinantes do Cáucaso. No entanto, basta seguir viagem até as grandes capitais para encontrar um contraste que surpreende qualquer visitante. Poucas regiões do planeta apresentam contrastes tão marcantes quanto o Cáucaso. Em uma única viagem, é possível sair de um vilarejo onde torres medievais dominam a paisagem e chegar poucas horas depois a cidades repletas de arranha-céus, centros tecnológicos e avenidas iluminadas por impressionantes projetos arquitetônicos. Essa convivência entre diferentes épocas não parece forçada, ao contrário, ela faz parte da própria identidade da região, construída ao longo de séculos de transformações. Nas grandes capitais, edifícios modernos simbolizam o crescimento econômico e a busca por maior integração com o restante do mundo. Cafés sofisticados, universidades, centros culturais e bairros empresariais demonstram o desejo de muitos países da região de ocupar um papel cada vez mais relevante no cenário internacional. Ao mesmo tempo, basta caminhar algumas quadras para encontrar muralhas antigas, igrejas centenárias ou mercados tradicionais que continuam preservando a atmosfera de outras épocas. Enquanto isso, os vilarejos espalhados pelas montanhas seguem outro ritmo. O cotidiano ainda é marcado pelo som dos animais, pelas colheitas sazonais e pelas reuniões comunitárias que fortalecem os vínculos entre os moradores. A arquitetura permanece praticamente inalterada em diversas localidades, permitindo que o visitante observe construções erguidas há muitos séculos, ainda sendo utilizadas como residências. Esse contraste demonstra que o progresso não apagou completamente a herança histórica da região. Talvez seja justamente essa capacidade de reunir passado e futuro que torne o Cáucaso tão singular. Em vez de substituir completamente suas tradições, muitos lugares optaram por incorporá-las ao processo de modernização. O resultado é uma região onde inovação e patrimônio caminham lado a lado, oferecendo ao viajante uma experiência impossível de reproduzir em qualquer outro destino. Mas existe um aspecto ainda mais marcante do que suas cidades ou paisagens: a maneira como seus habitantes recebem quem chega de fora. Se há uma característica capaz de unir praticamente todos os povos do Cáucaso, ela é a hospitalidade. Em diferentes países, religiões e culturas da região, receber bem um visitante não é apenas um gesto de educação, mas uma verdadeira obrigação moral transmitida ao longo de gerações. Muitas famílias acreditam que um hóspede traz consigo uma bênção, motivo pelo qual fazem questão de oferecer o melhor que possuem, mesmo quando vivem de maneira simples. É comum que um viajante seja convidado para entrar em uma casa, compartilhar uma refeição ou experimentar produtos preparados pela própria família. O visitante deixa de ser tratado como um estranho e passa rapidamente a participar das conversas, das histórias e das tradições locais. Em diversas comunidades, recusar completamente um convite pode até causar surpresa, já que dividir o alimento representa respeito, amizade e confiança. Essa forma espontânea de acolhimento transforma simples encontros em experiências inesquecíveis. Grande parte dessa hospitalidade nasceu das próprias condições geográficas da região. Durante séculos, quem atravessava as montanhas dependia da ajuda oferecida pelos moradores para encontrar abrigo, alimento e proteção contra o clima rigoroso. Com o passar do tempo, essa necessidade tornou-se um importante valor cultural. Ajudar o viajante passou a ser visto como uma demonstração de honra, fortalecendo relações entre diferentes povos que compartilhavam as antigas rotas comerciais.
Ao final de uma viagem pelo Cáucaso, muitos visitantes afirmam que as paisagens impressionam, a história fascina e a gastronomia encanta, mas são as pessoas que realmente permanecem na memória. Afinal, conhecer um lugar não significa apenas observar monumentos ou fotografar montanhas, e sim compreender os valores de quem construiu aquela cultura ao longo de milhares de anos. E justamente quando parece que a região já revelou seus maiores encantos, a natureza prepara algumas das paisagens mais espetaculares de todo o planeta. Existe um momento em que o viajante percebe que nenhuma fotografia consegue transmitir a verdadeira dimensão das paisagens do Cáucaso. As imagens impressionam, mas estar diante dessas montanhas, vales e lagos é uma experiência completamente diferente. A natureza da região parece desafiar qualquer expectativa, alternando cenários de picos cobertos de neve, florestas densas, campos floridos, cânions profundos e planícies quase desérticas, em distâncias surpreendentemente curtas. Essa variedade faz com que muitos exploradores considerem o Cáucaso um dos ecossistemas mais ricos e visualmente impressionantes do planeta. Ao longo das montanhas, surgem geleiras milenares que alimentam rios cristalinos, responsáveis por dar vida a pequenas comunidades espalhadas pelos vales. Durante a primavera, o degelo transforma a paisagem, criando cachoeiras que descem pelas encostas, enquanto flores silvestres cobrem grandes áreas de vegetação. No verão, trilhas revelam mirantes de onde é possível observar dezenas de quilômetros de montanhas sucessivas desaparecendo no horizonte. Já no inverno, a neve transforma completamente o ambiente, criando um cenário que lembra produções cinematográficas ambientadas em mundos imaginários. Outro aspecto fascinante é a biodiversidade. O isolamento provocado pelas montanhas permitiu que diversas espécies de plantas e animais evoluíssem de forma única. Algumas delas só existem nessa parte do mundo, tornando o Cáucaso uma região de enorme importância para pesquisadores e ambientalistas. Águias sobrevoam os penhascos, cabras montesas percorrem encostas praticamente verticais e florestas antigas escondem uma enorme variedade de vida selvagem que continua sendo estudada pela ciência. É justamente essa combinação entre beleza, diversidade e relativa preservação que faz da natureza caucasiana um espetáculo inesquecível. Em muitos momentos, o silêncio é interrompido apenas pelo vento atravessando as montanhas ou pelo som da água descendo entre as pedras. São lugares que lembram como o planeta ainda guarda regiões capazes de provocar verdadeiro sentimento de admiração. E para quem gosta de aventura, essas paisagens oferecem desafios que atraem exploradores do mundo inteiro. Se existe um destino capaz de reunir praticamente todas as modalidades de aventura em um único território, esse lugar é o Cáucaso. Suas montanhas oferecem trilhas para iniciantes e desafios extremos para alpinistas experientes, enquanto rios velozes atraem praticantes de esportes aquáticos e extensos vales convidam ciclistas e caminhantes a percorrer paisagens quase intocadas. A cada curva da estrada surge uma nova oportunidade de explorar ambientes que permanecem relativamente preservados em comparação com outros destinos internacionais. O montanhismo ocupa um lugar especial entre essas atividades. Diversos picos ultrapassam os 4.000 metros de altitude, exigindo preparo físico, planejamento e respeito às condições naturais. Entre eles, destaca-se o Monte Elbrus, que desafia aventureiros de diferentes países e recompensa os mais preparados com uma vista que se estende por centenas de quilômetros. Mas nem toda aventura exige alcançar grandes altitudes. Muitas trilhas percorrem antigas rotas utilizadas por comerciantes e pastores durante séculos, permitindo que o visitante combine natureza, história e cultura em uma única experiência. Durante o inverno, parte da região transforma-se em um importante destino para esportes na neve. Estações de esqui instaladas em áreas montanhosas recebem visitantes em busca de paisagens exuberantes e pistas cercadas por alguns dos cenários mais impressionantes da Eurásia. Já nas estações mais quentes, rios alimentados pelo degelo tornam-se perfeitos para rafting, enquanto paredões rochosos atraem praticantes de escalada vindos de diferentes partes do mundo. A diversidade geográfica faz com que praticamente todas as formas de aventura encontrem espaço no Cáucaso. Mas talvez a maior aventura proporcionada pela região não esteja apenas nos esportes radicais. Ela está na possibilidade de explorar lugares onde o turismo de massa ainda não transformou completamente a experiência do visitante.
Em muitos momentos, o viajante sente que está descobrindo um segredo guardado há séculos. E falando em segredos, existem curiosidades sobre o Cáucaso que até mesmo muitos especialistas desconhecem. Quanto mais se pesquisa sobre o Cáucaso, mais fica evidente que essa região está repleta de detalhes surpreendentes escondidos da maioria dos viajantes. Um dos fatos mais curiosos é que algumas comunidades preservam técnicas artesanais praticamente inalteradas desde a Idade Média. Objetos de metal, tecidos, instrumentos musicais e peças de madeira continuam sendo produzidos manualmente, utilizando ferramentas e conhecimentos transmitidos de geração em geração. Em um mundo dominado pela produção industrial, essas oficinas representam uma ligação direta com o passado. Outra curiosidade impressionante está relacionada à longevidade. Durante décadas, determinadas áreas montanhosas do Cáucaso chamaram a atenção de pesquisadores devido ao grande número de moradores que alcançavam idades muito avançadas, mantendo uma vida ativa. Embora muitas histórias tenham sido exageradas ao longo do tempo, estudos apontam que fatores como alimentação natural, rotina fisicamente ativa, forte convivência familiar e contato constante com a natureza podem contribuir significativamente para a qualidade de vida dessas populações. Pouca gente também sabe que o Cáucaso desempenhou um papel importante em antigas rotas comerciais que ligavam a Ásia à Europa. Mercadores transportavam seda, especiarias, metais preciosos e diversos produtos raros através de seus vales e passagens montanhosas. Esse intenso intercâmbio comercial ajudou a explicar a enorme diversidade cultural observada atualmente. Muitos pratos típicos, estilos arquitetônicos e tradições locais nasceram justamente desse contato contínuo entre povos muito diferentes. Talvez a maior curiosidade seja perceber que, apesar de toda essa riqueza histórica, cultural e natural, o Cáucaso continua relativamente desconhecido para grande parte do mundo. Isso faz com que cada descoberta pareça ainda mais especial, como se o viajante estivesse revelando um capítulo pouco explorado da história da humanidade. Mas por trás de toda essa beleza, também existem desafios importantes que moldam o presente da região. Assim como muitas regiões marcadas por uma história complexa, o Cáucaso enfrenta desafios que vão muito além de sua extraordinária riqueza cultural. As transformações ocorridas após o fim da União Soviética exigiram que cada país reconstruísse praticamente toda a sua estrutura econômica, estabelecesse novas instituições e redefinisse sua posição no cenário internacional. Esse processo trouxe oportunidades, mas também revelou dificuldades relacionadas ao desenvolvimento, à estabilidade política e à necessidade de equilibrar interesses internos e externos. Em algumas áreas, conflitos territoriais continuam influenciando decisões governamentais e afetando diretamente a vida das populações locais. Questões relacionadas a fronteiras, deslocamentos de comunidades e negociações diplomáticas permanecem presentes na agenda política regional. Ao mesmo tempo, governos investem em infraestrutura, turismo, educação e modernização econômica, buscando criar condições para um crescimento sustentável, capaz de reduzir desigualdades e ampliar as oportunidades para as novas gerações. Outro grande desafio está na preservação do patrimônio cultural diante das mudanças provocadas pela globalização. Jovens cada vez mais conectados ao restante do mundo convivem com a responsabilidade de manter tradições ancestrais sem deixar de participar das transformações tecnológicas e econômicas do século XXI. Encontrar esse equilíbrio exige políticas públicas, iniciativas culturais e, principalmente, o envolvimento das próprias comunidades na valorização de sua história. Apesar dessas dificuldades, o Cáucaso demonstra uma impressionante capacidade de adaptação. Ao longo de milhares de anos, seus povos sobreviveram a invasões, impérios, guerras e profundas transformações sociais. Essa resiliência continua sendo um dos maiores patrimônios da região. E justamente por ocupar uma posição estratégica entre continentes, o Cáucaso permanece desempenhando um papel muito mais importante para o mundo do que muitas pessoas imaginam. Embora muitas pessoas nunca tenham prestado atenção ao Cáucaso em um mapa, governos, empresas e especialistas em geopolítica acompanham atentamente tudo o que acontece nessa região. Sua localização entre Europa, Ásia e Oriente Médio faz dela um importante corredor para transporte, comércio, energia e comunicação. Ao longo da história,
Controlar essas rotas significou exercer influência sobre parte significativa das conexões entre diferentes civilizações. No século XXI, essa importância continua extremamente atual. Uma das razões para esse interesse está relacionada aos recursos energéticos existentes principalmente na região do Mar Cáspio. Oleodutos e gasodutos atravessam o Cáucaso, transportando petróleo e gás natural para diversos mercados internacionais. Essa infraestrutura reduz a dependência de algumas rotas tradicionais e transforma a região em um ponto estratégico para a segurança energética de diferentes países. Como consequência, decisões tomadas ali frequentemente despertam atenção muito além de suas fronteiras. Além da energia, o Cáucaso também desempenha um papel crescente nas novas rotas comerciais que ligam o continente asiático à Europa. Investimentos em ferrovias, portos, rodovias e centros logísticos buscam fortalecer o intercâmbio econômico entre diferentes regiões do mundo. Ao mesmo tempo, essa posição geográfica exige um delicado equilíbrio diplomático, já que diversas potências mantêm interesses políticos e econômicos no território. Cada acordo firmado na região pode produzir impactos muito além do que aparenta à primeira vista. É curioso perceber que um lugar praticamente desconhecido por muitos turistas exerce influência tão significativa sobre questões globais. O Cáucaso demonstra que nem sempre os territórios mais importantes são aqueles que recebem maior atenção da mídia internacional. E, depois de compreender sua relevância estratégica, estamos prontos para explorar um dos aspectos mais fascinantes de toda essa região: o extraordinário encontro entre diferentes religiões, culturas e civilizações que moldou sua identidade ao longo dos séculos. Poucos lugares do mundo conseguem representar tão bem a ideia de um cruzamento entre civilizações quanto o Cáucaso. Ao longo de milhares de anos, caravanas vindas do Oriente encontraram comerciantes europeus. Missionários cruzaram montanhas, levando novas crenças, e impérios disputaram uma região onde diferentes povos já conviviam muito antes da criação das fronteiras modernas. Esse encontro constante transformou o Cáucaso em um dos maiores mosaicos culturais do planeta, onde tradições muito diferentes aprenderam, em diversos momentos da história, a coexistir lado a lado. Ao percorrer a região, o visitante percebe rapidamente essa diversidade. Em poucas horas de viagem, é possível encontrar antigas igrejas cristãs construídas sobre penhascos, mesquitas que ainda recebem fiéis diariamente, sinagogas preservadas por pequenas comunidades e monumentos que lembram antigas crenças anteriores às grandes religiões organizadas. Essa variedade não representa apenas diferentes formas de espiritualidade, mas também a trajetória de povos que contribuíram para formar a identidade do Cáucaso ao longo dos séculos. A influência cultural aparece em praticamente todos os detalhes da vida cotidiana. Ela está na culinária, que reúne ingredientes orientais e europeus, na música, que mistura ritmos ancestrais com instrumentos trazidos por diferentes civilizações, na arquitetura, que combina estilos medievais, persas, otomanos, russos e modernos, e até mesmo na forma como as pessoas recebem seus visitantes. Cada aspecto da cultura local carrega marcas deixadas por inúmeros encontros históricos, formando uma identidade impossível de resumir em uma única definição. Talvez seja justamente essa diversidade que torne o Cáucaso tão fascinante. Em vez de apagar suas diferenças, muitos povos transformaram sua pluralidade em uma das maiores riquezas da região. É um lembrete de que algumas das culturas mais extraordinárias da humanidade nasceram exatamente nos lugares onde diferentes mundos aprenderam a conviver. Mas para compreender plenamente essa transformação, precisamos voltar a um dos acontecimentos mais marcantes da história recente: o fim da União Soviética. Quando a União Soviética chegou ao fim, no início da década de 1990, o Cáucaso entrou em um dos períodos mais desafiadores de sua história moderna. De um dia para o outro, antigas repúblicas soviéticas tornaram-se países independentes, obrigados a construir novas instituições, criar moedas próprias, reorganizar suas economias e redefinir sua posição no cenário internacional. A independência trouxe esperança, mas também revelou dificuldades que permaneceriam presentes durante muitos anos. Os primeiros anos foram marcados por instabilidade econômica, inflação elevada, transformações políticas e, em alguns casos, conflitos armados relacionados às novas fronteiras e às disputas territoriais. Empresas estatais foram privatizadas,
Antigos sistemas administrativos precisaram ser reformulados e milhares de pessoas tiveram de se adaptar a uma realidade completamente diferente daquela em que viveram durante décadas. Para muitas famílias, esse período representou uma profunda mudança na forma de trabalhar, estudar e planejar o futuro. Com o passar do tempo, cada país encontrou seu próprio caminho. Alguns investiram fortemente em turismo, outros concentraram esforços na exploração de recursos energéticos ou no fortalecimento de setores industriais e tecnológicos. Grandes cidades passaram por intensos processos de modernização, enquanto programas voltados à preservação do patrimônio histórico buscaram valorizar a rica herança cultural da região. O resultado foi um desenvolvimento desigual, mas repleto de iniciativas que demonstram a capacidade de adaptação dos povos caucasianos. Hoje, caminhar pelo Cáucaso é observar esse diálogo constante entre memória e renovação. Jovens empreendedores trabalham em edifícios modernos, enquanto monumentos medievais continuam recebendo visitantes. Antigas tradições convivem com tecnologias de ponta, mostrando que o passado permanece vivo sem impedir o avanço rumo ao futuro. E justamente nesse equilíbrio entre história e modernidade, surgem alguns dos maiores segredos que fazem dessa região um destino absolutamente único. Quanto mais se explora o Cáucaso, mais evidente se torna uma curiosa sensação. Parece impossível conhecer completamente essa região. Sempre existe um novo vale escondido, um mosteiro construído sobre um penhasco, uma aldeia preservando costumes ancestrais ou uma estrada que conduz a paisagens ainda pouco visitadas. Enquanto muitos destinos turísticos já foram amplamente explorados, o Cáucaso conserva um raro sentimento de descoberta, como se ainda guardasse capítulos inteiros esperando para serem revelados ao mundo. Grande parte desse encanto está justamente na ausência do turismo de massa. Em diversos locais, o visitante ainda consegue conversar longamente com moradores, participar de celebrações tradicionais e caminhar por monumentos históricos sem enfrentar grandes multidões. Essa experiência cria uma conexão muito mais autêntica com a cultura local, permitindo compreender não apenas os lugares, mas também as pessoas responsáveis por preservar esse patrimônio ao longo de tantos séculos. Outro segredo está na capacidade da região de surpreender constantemente. Quando o viajante acredita ter conhecido seu aspecto mais marcante, surge uma nova paisagem completamente diferente da anterior. Depois das montanhas, aparecem vinhedos centenários. Após cidades modernas, surgem fortalezas medievais. Depois de antigas igrejas, mercados vibrantes repletos de aromas e sabores. Essa sucessão de contrastes mantém viva a sensação de aventura durante toda a viagem, fazendo com que cada dia revele uma nova faceta do Cáucaso. Talvez esse seja o maior diferencial da região. O Cáucaso não oferece apenas pontos turísticos, mas uma experiência capaz de transformar a forma como enxergamos a história, a geografia e a diversidade cultural da humanidade. E depois de conhecer tantos aspectos surpreendentes, resta responder à pergunta que muitos viajantes fazem antes de planejar sua visita. Afinal, vale realmente a pena conhecer esse lugar? Depois de percorrer toda essa jornada, a resposta parece começar a surgir naturalmente. O Cáucaso não é um destino para quem busca apenas férias convencionais ou paisagens bonitas para fotografar. Ele é uma experiência voltada para quem deseja compreender como diferentes civilizações moldaram uma das regiões mais importantes e, ao mesmo tempo, menos conhecidas do planeta. Cada cidade, cada montanha e cada aldeia acrescentam uma nova camada a uma história construída ao longo de milhares de anos. Quem visita o Cáucaso encontra uma combinação extremamente rara: natureza preservada, patrimônio histórico impressionante, gastronomia autêntica, hospitalidade genuína e uma diversidade cultural difícil de encontrar em qualquer outra parte do mundo. Além disso, muitos de seus destinos ainda permanecem relativamente tranquilos quando comparados aos grandes centros turísticos internacionais, permitindo uma experiência mais calma, próxima da realidade vivida pelos moradores locais. Naturalmente, como em qualquer viagem internacional, o planejamento é fundamental. Conhecer a melhor época do ano, compreender as características de cada país, respeitar os costumes locais e acompanhar eventuais orientações relacionadas às áreas de fronteira são atitudes importantes para aproveitar a experiência com segurança e tranquilidade.
O visitante que se prepara adequadamente costuma descobrir um dos roteiros mais enriquecedores de toda a Eurásia. No entanto, talvez a maior recompensa não esteja apenas nos lugares visitados, mas na mudança de perspectiva proporcionada pela viagem. O Cáucaso mostra que ainda existem regiões capazes de surpreender até mesmo viajantes experientes, lembrando que o mundo guarda histórias extraordinárias muito além dos destinos mais famosos. E isso nos conduz ao encerramento desta jornada, onde responderemos à pergunta que deu origem a todo este documentário. No início deste documentário, descobrimos que o Cáucaso nem sequer é um país, apesar de milhões de pessoas acreditarem nisso. Ao longo da nossa viagem, atravessamos montanhas monumentais, conhecemos povos que preservam dezenas de idiomas, exploramos cidades históricas, compreendemos conflitos, admiramos paisagens extraordinárias e descobrimos uma região cuja influência sobre a história da humanidade é muito maior do que normalmente imaginamos. Poucos lugares conseguem reunir tamanha diversidade em um espaço relativamente pequeno. Também percebemos que o verdadeiro valor do Cáucaso não está apenas em seus monumentos ou em sua localização estratégica. Sua maior riqueza encontra-se nas pessoas que continuam preservando tradições milenares, nas comunidades que mantêm viva sua identidade cultural e na capacidade de transformar diferenças em um patrimônio compartilhado por gerações. Mesmo após invasões, guerras e profundas mudanças políticas, a essência da região permanece viva, resistindo ao tempo com uma força admirável. Talvez seja exatamente por não ocupar constantemente os holofotes internacionais que o Cáucaso tenha conseguido preservar boa parte de sua autenticidade. Enquanto muitos destinos perderam parte de sua identidade diante do turismo em massa, essa região continua oferecendo experiências genuínas, onde história, cultura e natureza se encontram de forma espontânea. Cada visitante leva consigo a sensação de ter descoberto um dos últimos grandes tesouros pouco explorados do planeta. E agora que você conhece essa fascinante região entre a Europa e a Ásia, fica uma reflexão. Quantos outros lugares extraordinários permanecem praticamente desconhecidos apenas porque raramente aparecem nos mapas turísticos ou nas manchetes internacionais? Talvez a maior aventura não seja viajar para os destinos mais famosos, mas descobrir aqueles que ainda guardam histórias, capazes de surpreender até os exploradores mais experientes. E se existe um lugar que representa perfeitamente essa ideia, esse lugar é, sem dúvida, o Cáucaso. Afinal, alguns dos maiores segredos do mundo continuam escondidos exatamente onde quase ninguém pensa em procurar.